vamos refletir um pouco sobre este tema à luz do Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Este tema encontra-se no capítulo 5º do livro O Evangelho, chamado Bem-aventurados os aflitos. Quem é que são os aflitos? Quem serão? Somos todos nós, não é? Somos todos nós, exatamente. E dizer ainda que este capítulo é o capítulo maior do Evangelho, talvez seja aquele que terá maior ensinamento, uma vez que vamos abordar o tema da dor. A dor chega a todos nós, não é verdade? De uma maneira ou de outra, a dor chega a nós. Então, hoje sabemos já que a dor é uma marca da transição planetária. Os números de infelicidade cresceram de uma forma assombrosa. Como todos nós sabemos, estamos numa fase de transição de um planeta de provas e expiação, que é o nosso planeta Terra, o mundo onde nós vivemos. Estamos numa fase de transição para um mundo de regeneração, em que nesse mundo também haverá o mal, mas já o bem já é em maior percentagem, enquanto que neste aqui o mal ainda predomina. Pronto. Iniciamos então pela taxa de suicídio, que cada vez cresce mais, assim como a faixa etária. Nunca se viu tantos jovens recorrerem a esse ato tão impensável, não é verdade? E para além disso, cada vez recorremos mais a medicamentos, antidepressivos, comprimidos para dormir, e cada vez mais perdemos o valor do sentido da vida. Temos tanto e não damos valor a nada, não é? Eu digo muitas vezes, no meu local de trabalho, eu estou numa escola, e digo aos meninos que eles têm tudo, hoje têm tudo. Eu faço-lhes ver que no meu tempo não tínhamos nada do que eles têm hoje e éramos muito felizes e aprendíamos e parece que tínhamos mais força, mais garra. Eles hoje têm tudo e são uns insatisfeitos. Pronto. E então dizer que o ensino que os espíritos nos dão é o consolador prometido, não para os espíritas, mas sim para os espíritos, ou seja, para todos encarnados e desencarnados, e para todos nós, que somos espíritos, e que possamos pertencer às mais diversas religiões. O ensino que eles nos dão, que é o Consolador, vamos ver de que forma é que e em que sentido a mensagem dos nossos amigos espíritos é consoladora. Se a dor na criação divina não tivesse nenhum propósito, Deus já teria abolido a dor, certo? Se a dor não tivesse sentido nenhum para nós, porque é que a dor viria até nós? Deus, que é nosso Pai, Criador, teria abolido a dor. Então a dor terá alguma função. Se o Criador permite a dor, é porque ela tem uma função. A dor é um grande instrumento pedagógico de purificação das almas. Nós ainda precisamos da dor para mudar. Porque se estivesse tudo bem, nós, no nosso estágio de evolução ainda, para nós não iríamos ter a preocupação de nos modificarmos. Então, quando a dor vem, quando a dor nos bate à porta,
e ela mexe connosco, nós interrogamos-nos, mas porquê? Porquê eu? Porquê? E quando ela começa a doer mesmo, nós vamos tentar mudar. Nós vamos tentar mudar. Então podemos dizer que se Deus retirasse a dor da nossa existência, estava mostrando que não nos amava. É muito importante esta frase. Ele deixa que a dor venha a nós, para nós possamos aprender com ela. Então, porquê que o Criador permite a dor? Então, nós sabemos que há dores que são desnecessárias, porque são dores provocadas pelos nossos excessos, pela nossa rebeldia, pelos nossos vícios. Há esse tipo de dores. Mas hoje nós não vamos ver esse tipo de dor. Não é deste sofrimento que vamos falar. Hoje vamos falar de dores mais complexas, mais profundas, que chegam no nosso caminho e não foram provocadas pela nossa conduta. E eu refiro-me à perda de um ente querido, à perda do trabalho, saúde, às mais diversas perdas que mexem e interferem muito connosco. Então, perdas e danos que a existência nos traz ao longo da nossa vida. É deste tipo de dores que vamos falar. Sobre essa dor, a doutrina espírita traz a maior contribuição no que diz respeito à consolação. A primeira mensagem que eles nos trazem é para pararmos de pensar que somos um corpo e que a nossa existência termina no túmulo. A partir do momento que nós interiorizemos e passemos a vivenciar esta mensagem, que nós somos espíritos imortais, que a nossa existência não vai terminar no túmulo, os nossos olhos começam a abranger uma outra dimensão. Mas, mesmo vivenciando esta frase, essa frase verdadeira, isso tira-nos a dor? Não, mas consola-nos. Não nos tira a dor, mas há um consolo que vem, há uma esperança. Portanto, consolar não é tirar a dor, mas sim tirar o desespero. Aqui, na Terra, é a travessia, estamos de passagem todos nós. E é muito importante que nós possamos entender isso. Aqui é apenas uma viagem. Uma existência física é uma viagem. Nós vimos e quando vimos já temos bilhete de volta, só que nós não sabemos. Na nossa existência física ficam portanto, entes queridos que vão entrar e outros partem. Assim é a viagem. Vamos imaginar que vamos num autocarro, num comboio, entram pessoas e saem, entram pessoas e saem. Assim é a nossa existência, a nossa passagem por aqui. Vimos, há entes queridos que nos recebem, não é? E outros que vêm vindo e outros que vão partindo. É assim ou não a nossa vida? Pronto. Então, é preciso criar resistência espiritual para entender este mecanismo, para este processo. Entender que nós vimos, mas também vamos. E vamos ter que ver, e vamos ver com toda a certeza partir outros entes que nos são muito caros. E o que é que nos dá esta resistência de nós entendermos isso de forma
a que o consolo, a que nos sintamos consolados. É a certeza da imortalidade da alma. Não tira a dor, como já disse, porque ver um ser amado descer, ou seja, partir, e nós ficarmos, dói muito para quem fica e para quem desce. Porque a dor não é só para quem fica. Aquele que parte também leva a dor. E porquê é que não tirará a dor? Esta consolação que chega a nós. Porquê é que não tirará a dor? E aqui ocorre-me contar uma breve história que eu achei muito interessante e alusiva aqui a este tema. Todos nós já vimos, ao vivo, ou numa foto, uma lagosta. A lagosta tem um corpo muito frágil, muito gelatinoso, e ela, para sobreviver, constrói uma casca. E a casca é dura, não cede, e dá a sensação à lagosta que com aquela casca ela está ali muito protegida. Mas o que é que acontece? Só que a lagosta vai crescendo com o tempo e a casca fica pequena e ela sente-se dentro daquela casca muito desconfortável. E ela tem que abandonar a casca porque ela está a crescer e ela não pode continuar ali. Então ela é obrigada a construir uma outra casca. Só que ela volta a crescer, começa a sentir a dor e tem que abandonar a casca novamente. E a sensação é sempre de abandono e de fragilidade. Agora, imagine que nós teríamos uma solução idêntica à da lagosta. Também temos a nossa casca, não é? Nós criamos a nossa casca. Quando estamos rodeados dos nossos entes queridos, quando tudo nos corre bem, nós temos a nossa casca. Só que era só não crescer. Nós um dia também temos que tirar a nossa casca. E a casca... E como é impossível não crescer, não é? Porque nós estamos sujeitos obrigatoriamente à lei do progresso. É ou não é verdade? Como estamos sujeitos a essa lei, é impossível não crescer. A casca tem que sair. E o que é que podem ser as cascas na nossa vida? É o nosso emprego, é a perda de alguém, a saúde, a condição financeira. Nós, na vida, vamos todos passar por estas dificuldades. Se não forem estas, são outras, em que nós teremos que abandonar a casca. E quando o espírito precisa de outro crescimento, e agora refiro-me ao crescimento quando partimos para a nossa verdadeira casa, que não é esta, não é? A casca fica e nós partimos para o mundo espiritual, porque vamos fazer outras aprendizagens. Então, a dor na vida pede sempre crescimento. E nós ainda ansiamos pouco crescimento. Nós ainda ansiamos por crescer pouco. E um outro aspecto deste crescimento é a purificação. Emmanuel diz: pelas suas tendências saberás pelo que sofres. Não é? Portanto, a nossa meta aqui na Terra é irmos evoluindo ao longo das dificuldades que vamos tendo,
o nosso espírito é obrigado, entre aspas, a crescer, a evoluir. Sabemos que ainda precisamos da dor, porque nós evoluímos pela dor, e assim sucessivamente vamos evoluir e vamos também atingir a purificação. E ocorre-me aqui também um exemplo muito prático, que é a história de um filho doente. Nós temos um filho doente e aconteceu comigo também várias vezes levar a minha filha às vacinas, às injeções, que é raro aqueles que gostam. Pronto. E então o pai levava o filho ao médico, estava doente e ele precisava de levar uma injeção. Só que o filho vira-se para o pai e chora e pede proteção, ajuda, pai, protege-me, socorre-me, eu não quero, porque tinha medo da dor. Só que a proteção do pai e o amor do pai perante o filho é deixar que lhe deem a injeção. É ou não é? Não é privar, poupar o filho daquela injeção. É deixar que ele leve. Assim é o nosso Pai. Assim é o nosso Pai do céu. É preciso, Ele assiste-nos, está conosco, está do nosso lado, mas não nos impede de passar pela dor. É importante termos a consciência que a dor vem, o nosso Pai do céu está conosco, porque ninguém está sozinho. Às vezes parece-nos que estamos sozinhos. Ninguém está sozinho. E às vezes é nas horas mais dolorosas que sentimos a presença dele ou daqueles que ele envia. Portanto, então assim somos nós. Nos momentos de maior dor, sentimos o Pai ao nosso lado, porque depois da tormenta a vida será mais bela, mais luminosa e mais ampla. Portanto, o verdadeiro amor não é uma redoma de cristal em que nós colocamos os nossos seres amados como se eles fossem flores frágeis. Acredite que os anjos são feitos de diamante indestrutível e não de cristal. Os nossos irmãos que estão nessa categoria, já de anjos, são fortes. E se eles são fortes, essa fortaleza foram-na construindo ao longo das várias existências. São seres com tamanho poder interior que são capazes de enfrentar situações em que nós não sairíamos ilesos. No tempo de Jesus, quando ele esteve aqui, Jesus viveu, curou leprosos, curou cegos, e ele não impediu, no entanto, que um dos apóstolos seus o traísse. Contudo, Jesus não saiu gritando. Quando ele viu que um apóstolo seu o traiu, o que é que ele fez? Fortaleceu-se moralmente muito acima da condição humana, porque Jesus era um espírito já puro. Não é? E esse propósito das experiências fazem conosco o que a vida faz com a lagosta, e é muito importante que nós compreendamos isso. As experiências dolorosas e desafiadoras, se são enfrentadas sem fé, sem confiança, elas são 10 vezes mais difíceis. Contudo, se elas forem enfrentadas com confiança, com fé, dá a sensação que o problema grave parece que não é tão grave.
porque alguém nos sustenta. E todos nós, com toda a certeza, já passamos por situações graves e se tivermos fé, sabemos que estamos a repartir a dor com alguém. Há alguém que nos está a ajudar, a levar, a suportar. E então, pensar também que nós não somos daqui. Nós não somos este corpo de carne, nós somos seres espirituais. E estamos aqui de passagem. Viemos tirar um curso, fizemos um estágio, vimos aqui aprender. E quando as aprendizagens estão feitas aqui, nós voltamos. É chegada a hora. Vamos fazer outras aprendizagens do lado de lá. E quando Deus entender que está na hora de voltarmos, vamos voltar. Vamos fazer outras aprendizagens. E assim é, até atingirmos o grau de perfeição. E então, sendo assim, é bom pensar no nosso desencarne, na nossa partida, com outra ampliação. Nós estamos aqui como usuários e com prazo de aluguer determinado. Tal como vos disse, nós vimos, mas trazemos já bilhete de volta. Só não sabemos quando. Então, a suprema inteligência do universo está olhando para a nossa ida através dos nossos olhos. Você acha que Deus não conhece tudo na nossa vida? O que é que vocês acham? Acham que Ele conhece tudo da nossa vida ou não? Conhece, sim. Conhece mais do que nós. Porque nós trazemos o esquecimento. Uma bênção divina, não é? Portanto, Ele sabe tudo de nós. Na maioria das vezes nós andamos distraídos. Deus nunca anda. Ele está dentro de nós, olhando para nós. E não devemos nunca subestimar a providência divina. Ele está com toda a certeza com todos nós. Quando Jesus proferiu bem-aventurados os aflitos, Ele queria dizer: olha, lagosta, vais ter que deixar a casca. E a promessa é de que não haverá dor, que Ele estará sempre dentro de nós. A promessa é essa. Todos nós somos inspirados. De dentro, nós decidimos. Há uma força muito poderosa agindo. Isto tem um nome, é espiritualidade ou religiosidade. É o grau de relacionamento que nós temos com Jesus. Todos nós temos a inspiração, a intuição. Nós, quando viajamos para dentro de nós e oramos, pedimos ajuda a Deus e aos bons espíritos, isso acontece, há certos pensamentos que vêm para nós. E tudo o que vier por bem, acreditem que esses pensamentos não são nossos. Chegam a nós. Alguém nos indica, alguém nos aconselha. Então, sendo assim, que todos nós possamos, então, estreitar, cuidar deste relacionamento com Jesus. Podemos chamar também este relacionamento de dor e evolução, porque à medida que a dor vem vindo para nós, nós vamos estreitar a nossa relação com Deus. E desta forma estamos a evoluir, estamos a conectar-nos sempre com o nosso Pai. Deus está dentro de nós, olhando para a nossa vida através dos nossos olhos, mas Ele nunca vai ferir o nosso livre-arbítrio.
O livre-arbítrio é nosso. Nós agimos e aí vamos escolher o resultado das nossas decisões. Podemos pensar, mas porquê é que Deus me deixou fazer isto? Mas porquê é que Ele não impediu que isto acontecesse? Fui eu que decidi. Eu escolhi isto. O livre-arbítrio é meu. Não é? A partir do momento que eu conheço a lei, que eu conheço o Evangelho, eu devo ter conhecimento para decidir já de acordo com o que Deus quer, que é o meu bem. Agora, se eu não interiorizo e decido ir por outro caminho, eu vou colher o resultado das minhas escolhas, o bem e o menos bem. É ou não é? Pronto, então Deus dá-nos liberdade de escolha. O livre-arbítrio é nosso. Então, devemos esforçar-nos e convidá-lo para Ele, Deus, nosso Pai, convidá-lo para ser nosso sócio, vir e ficar junto de nós sempre. Muito obrigado por este momento e era esta mensagem que eu vos queria passar.